Seja muito bem-vindo ao TubiCast, o podcast que respira inovação e vendas. Para você que é apaixonado pelo tema, hoje nós vamos falar de tecnologia e vendas aplicada ao setor da construção civil. E para falar com autoridade sobre o assunto, nós temos o prazer de receber aqui o Roberto, cofundador da ConstruTarget e do Obras Online. Eles que são especialistas em CRM para a construção civil. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito boa tarde, Jaque. Prazer enorme, obrigado pelo convite. E vamos em frente. Vamos lá. Eu tenho também o prazer de conversar hoje nessa conversa incrível com o Carlos Sebastião, que é gerente comercial na BenderTech, cliente da ConstruTarget e que vem falar com autoridade sobre o assunto, que é a rotina dele, né? O dia a dia, o CRM aplicado à área da construção civil. Seja muito Boa, bem-vindo, Carlos. boa tarde a todos aí. Prazer aí estar com vocês. Boa Legal, tarde aí, olha essa. Carlos. Boa tarde, Roberto. Mais, Bom, mais conhecido como Sebastian. Isso Sebastião é aí. mais fácil decorar, né? É Vamos verdade. Vamos lá, lá. pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí que gera algumas dúvidas e como é bom a gente falar com a ConstruTarget, é um CRM, é um tema que a gente fala aqui quase todos os episódios de CRM, de vendas, tecnologia, e é algo direcionado para a área da construção civil. E ter aqui um cliente que utiliza aí no dia a dia da operação esse sistema direcionado para esse segmento da construção civil. Mas vamos entender um pouquinho, Roberto? Fala um pouquinho para nós o que é o ConstruTarget, né? Por que vocês optaram em trabalhar com uma solução focada para a construção civil? O que visa o produto de vocês? O que vocês entregam para o cliente? Obrigado, Jaque. Para falar um pouquinho do ConstruTarget, Jaque, a gente vai ter que voltar ali um pouco mais de 2 décadas, porque a Obras Online começou há 23 anos atrás, e, portanto, é o irmão mais velho, né? Vamos dizer assim, fazer essa analogia. A Obras Online é uma solução de inteligência de mercado que no dia a dia hoje está mais conhecida como um gerador de demandas, né? Nós mapeamos os projetos e obras de médio e grande porte em todo o Brasil, né? Tanto residencial, comercial, industrial e infraestrutura. E ao longo dos anos a gente foi percebendo que a informação ela já estava sendo adotada pelas empresas e nós nascemos ali com o fornecedor da construção e indústria, só que estava faltando uma ponta para essa informação ela ganhar mais engajamento dos usuários, que era exatamente uma plataforma de CRM. Então, imagina 23 anos atrás, quando o CRM ainda era um MVP quase, né? Era algo que estava muito embrionário. Sebastian vem desse setor também, né, Sebastian? E já Verdade. está há bastante tempo nessa área e vai concordar comigo o quanto o setor evoluiu. Então, nós unimos, né, o gerador de demanda dentro do conversor de demanda. Porque CRM, na realidade, no conceito, ele é a gestão do relacionamento com o cliente para converter e relacionar bem com os clientes. Então, a ConstruTarget entrou para assumir esse papel da tecnologia para construir os processos na área comercial dos clientes. Bacana, Roberto. E conta para nós, quais são os principais gargalos desse setor, assim, que vocês identificaram e que fizeram vocês estar aqui onde vocês estão hoje, né? Crescendo cada vez mais como empresa. Bom, eu posso voltar também no tempo já, que dizer que quando nós começamos lá em 2002, imagina que eu tenho isso como conhecimento de causa, porque eu visitei um dos principais fabricantes de produtos para construção ali logo no início do projeto, um dos principais fabricantes globais de produtos para construção. E naquela ocasião, hoje para a gente
é motivo até é, engraçado, né? Mas era a grande realidade. Imagina que um player global, como nós começamos na web, ele não tinha verba para investir numa internet banda larga. Então já dá para fazer uma ideia das dificuldades que esse setor ele viveu durante muitos anos, né? Você se depara com uma empresa daquele tamanho e apresenta para ele uma solução, ele contrata a solução, porque a Obras Online, quando começou, ela já começou em nuvem, portanto, ela tinha uma outra forma de o cliente acessar, mas era em nuvem, né? Era via web. E esse cliente, ele não tinha, na realidade, não é que ele não tinha, né? Não era parte do orçamento a contratação de uma internet banda larga. Então, essas foram ali, já no início dos trabalhos, o que nos chamou a atenção e o que realmente nos deu coragem para seguir nesse segmento. Um propósito muito forte, saber que um dia o mercado ia mudar, a tecnologia ia ficar mais abundante e que as empresas iriam realmente chegar num momento em que não teria mais alternativa para investir não só na base, né, de internet, tecnologia, como agora, mais recente, a solução de CRM e inteligência de mercado, como é o caso da BenderTech, que quando a gente teve o contato do Sebastian, foi algo que era o nosso sonho, né, alguns anos atrás, de ter alguém com essa visão e já entender que realmente precisaria de ter tudo isso integrado, né? Então, essa é uma das dificuldades, eu diria que hoje não estão dessa realidade mas ainda assim tem um processo cultural, né? E mesmo quando você tem alguém já com uma visão mais ampla, isso tem que ser desdobrado na empresa. Então, isso tem que ter a adesão de uma alta gestão, de uma média gestão, como também da operação comercial do time. É isso aí, Roberto. Falou tudo, né? Eu acho que tudo depende muito também. A gente tem algumas evoluções, alguns setores, eles estão há mais tempo aí adeptos à tecnologia, mas como é bom ouvir a experiência, né? De anos para trás, vendo agora o cenário futuro, cada vez mais o ramo da construção também migrando, buscando soluções, buscando tecnologia para os processos, né? Para aumentar a escalabilidade, produtividade, Sim. eficiência, assim como a BenderTech. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Sebastião. Conta um pouquinho para nós, o que que a BenderTech faz, né? Como que vocês se posicionam no mercado? Perfeito. Bom, vamos lá, né? A BenderTech é uma empresa que já tem 19 anos de idade, né? Então já emancipou, né? Já é maior de idade. E ela nasceu em 2006. Ela nasceu, inicialmente, ela nasceu produzindo aço a gente prestava serviço para um grande player, tá? Uma siderúrgica nível nacional, a gente prestava serviço. Nascemos assim, ficamos por muitos anos prestando serviço apenas para um cliente, então a gente só tinha um cliente, né? Em 2018, né, o CEO nosso, o Diogo, a gente passou por algumas mudanças na empresa e nós decidimos naquele momento que a gente queria expandir, né? Então, a gente começou aí a abrir mercado, então a gente parou de apenas prestar serviço para uma empresa, a gente começou a gente hoje comprar o aço, né, de vários fornecedores, né? E nesse momento, até 2018, nós não tínhamos uma área comercial, né? A partir daí, a gente começou a comprar aço de vários fornecedores, começamos a produzir para poder vender no mercado. E aí se formou a área comercial, começou a se formar aos poucos a área comercial, né? Então, ela teve um ramp-up, né, um crescimento muito forte de 2018 para cá, tá? Hoje a gente fala que a gente não vende só aço, mas a gente vende solução, né, para os nossos clientes. Então, hoje nós temos todo o produto que é necessário para a construção de um edifício, de qualquer obra estrutural, né, em termos de aço, a gente consegue fornecer, né? Então, a gente fornece vergalhões, nós temos o corte dobra, que é o nosso forte, né, é o forte da empresa. Hoje a gente também já produz o cortado, dobrado e armado, ou seja, a gente pula uma etapa, né, já fornece uma solução quase que final para o cliente, né, em termos de armadura.
Também fornecemos treliças, telas soldadas, a gente produz a nossa tela soldada, que são produtos voltados todos para a construção civil, em termos de aço, né? Então, essa é a nossa atuação hoje, né? Atendemos, o nosso foco é basicamente construtoras de médio, grande porte, né? A gente não trabalha com a linha de distribuição, então nossos clientes são construtoras, né? Esse é o segmento que a gente atua. E Sebastião, como estava o cenário da Bendertec? Em que momento que você parou, olhou para o processo comercial e falou assim, olha, a gente precisa de uma solução aqui, a gente precisa automatizar, a gente precisa melhorar o nosso processo comercial. Como que foi? Conta um pouquinho essa mudança, sabe? Essa decisão de vocês, o que estava acontecendo, o que fez vocês mudarem? Então, eu tô na Bendertec há 1 ano e 1 mês, fez há 5 dias, tá? Então, estou há pouco tempo na empresa, trabalhei numa outra grande empresa, uma multinacional, há 23 anos, com 23 anos, né? E desde que eu vim para a Bendertec, que eu vim para Curitiba, e assumi a área comercial, na verdade, a área comercial, nós já tínhamos um CRM que ela atuava, né? Era uma outra plataforma. Uhum. Nós temos ainda um ERP, né, também. Só que esses processos todos estavam desconectados, né? Então nós tínhamos lá um CRM, né? Na verdade, até antes do CRM, né, Roberto? Até o Roberto lembra quando eu contei a história para ele, né? A gente capturava os leads de várias formas, né? Não tinha uma forma organizada de captura desses leads, né? A gente tinha um CRM que jogava essas informações para dentro do CRM, trabalhava essas informações e em um determinado momento, quando essa informação evoluía por uma negociação, alguma coisa, a gente tinha que sair do CRM e para uma planilha, fazer uma proposta, né? Eu usei Excel, né? Coisas básicas, né? E depois que fechava essa negociação, a gente tinha que voltar para o RP para daí voltar com todo o processo para frente até a fatura da nota, né? A entrega do material para o cliente. Então, assim, eram ferramentas que existiam totalmente desconectadas, né? E que, obviamente, quando a gente tem ferramentas desconectadas, né, você tem muita a influência humana, né, Roberto, nesse processo, e aí as coisas podem ocorrer vários erros, né, ou perda de qualidade de dados no meio desse processo. Então, quando eu entrei na Vendetec, era dessa forma, né, a gente trabalhava dessa forma, aquilo que eu falei, né, nós viemos praticamente de 2018 para cá, crescendo muito forte, então a empresa acaba saindo de um patamar pequeno, ela começa a crescer e alguns processos acabam ficando atrasados, né? E aí quando eu cheguei, eu detectei essa oportunidade, né? E a gente procurou no mercado, né? Cara, como é que a gente consegue conectar essas informações? Eu preciso de uma plataforma que una desde o início, né? Lá da captura do negócio até o final da entrega do produto, a fatura e o pós-venda, né? Que me ajuda em todo esse processo de uma forma linear e uma forma que me garanta a qualidade das informações, né? E nesse momento que a gente procurou, né, o pessoal da Obras Online, eu já conhecia o pessoal da Obras Online, da Uhum. outra empresa que eu trabalhava, que é essa multinacional, que fazia um belo trabalho, e eu falei, cara, preciso trazer isso aí para dentro da Bendertec, né? E a gente entrou em contato e, para minha surpresa, né, o Obras Online já tinha um projeto de uma plataforma de CRM, né, que já linkava isso, ou seja, desde a captura do lead, lá no início do negócio, a captura do negócio, passando por toda essa plataforma de CRM, elaboração de propostas, elaboração de vários relatórios, né, a mais, né, e o melhor de tudo, ela conectava também no ERP que já existia na empresa. A empresa já tinha um ERP que ela já vinha trabalhando e ela conseguia conectar. Falei, bom, é isso que eu preciso, né? Tudo que eu precisava, né? Então, a gente começou esse trabalho no ano passado, na metade do ano passado, e, assim, transformou a empresa, né? Transformou. A nossa qualidade de dados hoje é completamente diferente da que a gente tinha no passado. E até complementando, até me ajuda aí também nessa parte, Roberto, para quem não conhece a solução, né, do Obras Online embarcado no ConstruTarget, né? Fala um pouquinho da solução, o que que vocês entregam, né? A gente, como parceiro aí, sabe aí das vantagens que são incríveis, né? Porque você consegue ter uma visão também de várias obras que estão acontecendo, potenciais clientes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque com certeza vai ter o pessoal da construção também nos acompanhando e que podem Uhum. ser futuros clientes aí do Obras Online e ConstruTarget. Sem dúvidas, Jaque. Acho que o Sebastião resumiu super bem aí as dores, né, que o mercado enfrenta hoje.
E tudo isso pode talvez ser resumido, né, Sebastião, em duas palavras, né? Eficiência operacional. Então, a gente, desde lá do início, né, quando era apenas obras online, a gente sabia do custo e da ineficiência de ter uma equipe comercial, seja uma equipe de campo, né, famoso field sales ou inside sales, esperando o cliente pegar o telefone e ligar para ele, ou ele tem que pegar o carro e ir para campo para buscar obras. E, além disso, como fazer a gestão de todo esse processo. Então, criar uma eficiência operacional com essa jornada de vendas é desafiador. Mas a gente não pode esquecer do trabalho que a 2B fez também nesse tempo que nós estamos juntos, porque a 2B ela é a nossa parceira oficial de implementação do ConstruTarget. Então, isso tem sido fundamental para poder entregar os projetos de uma forma bem até orgânica, né? Fazendo as sprints de melhorias, sem ter aquela coisa de querer imaginar que tudo vai funcionar da noite para o dia. E a gente vem acompanhando esse processo de uma forma muito clara na BenderTech, né? Da forma como o Sebastião nos abordou ali um pouco logo depois que ele chegou na empresa. Tivemos, evidentemente, o fator positivo dele já ter tido interação com a gente, mas foi uma surpresa boa, né, Sebastião? De naquele momento Ah, você falar, poxa, eu estava buscando só um gerador de leads e agora eu estou vendo que tem não só a possibilidade de ter os leads nascendo dentro do CRM e conversando com o RP, porque o Sebastião falou, retrata 99% dos problemas das empresas que não têm essa estrutura funcionando. Que é exatamente isso. Os leads vêm de vários lugares, eles são distribuídos de várias formas, ou por e-mail, ou por grupo de WhatsApp, ou ele chega em alguma plataforma que acaba até assim recebendo o lead, né? Pode ser qualquer plataforma de BPM, talvez, um Trello, um Slack, que acaba integrado ali com uma campanha do digital da empresa. Ou seja, isso fica espalhado por toda a empresa. Outro problema, você criar funil de vendas, né? Cada um vai ali fazer o seu controle, cada vendedor vai fazer da sua forma e o consultar ele permite fazer essa estrutura, né? Na verdade, o CRM que é importante para isso. Por acaso a gente está falando do consultar porque ele tem esses fatores mais específicos que a gente está olhando para o fornecedor da construção. Então, nós estamos criando várias customizações para atender esse mercado. E o outro retrabalho gigantesco que a maioria das empresas tem quando elas não têm esse processo todo amarrado. O vendedor ele tem que gerar uma proposta e muitas vezes ele gera essa proposta fora do CRM e quando gera o pedido, ele tem que fazer retrabalho de ir lá no RP e novamente redigitar todos aqueles itens da proposta que ele gerou. Então, a eficiência operacional é o grande desafio que a gente está olhando. Né? Como trazer o comercial para focar naquilo que é de alto valor e deixar que essas atividades de médio e baixo valor, a tecnologia suporte grande parte disso. perfeito. E assim, Roberto, só complementando, né, a gente tem alguns cases internos, né, de sucesso, assim, até feedback dos próprios vendedores, sabe? A gente teve, por exemplo, eu tenho vendedores aqui que tem uma demanda muito grande de propostas diárias, tem um volume muito grande de vendas. E eu lembro do ano passado, quando eu cheguei aqui na Bendertech, não foi só uma transformação na área comercial, tá? Agora falando um pouquinho fora, assim, a gente teve uma transformação de vários processos dentro da empresa, tá? A empresa estava crescendo, a gente precisava mudar vários processos. Então, eram várias mudanças, não só na área comercial, em todas as áreas da empresa a gente teve mudança. Então, foi um momento turbulento. Então, assim, aquilo que você falou, você trazer uma nova plataforma para uma turbulência dessa, você tem que confiar muito, né, Roberto? Assim, então, eu já conhecia o trabalho de vocês, e quando vocês me apresentaram a plataforma, e eu
e eu realmente comprei, falei, cara, é isso que eu preciso, né? A implantação, na verdade, ela só se deu sucesso porque a partir do momento que os vendedores começaram a utilizar, né, eles começaram a ver o ganho, né? Que eu acho que esse também é o desafio, né? Quando você implanta um sistema, né? Você implanta, a pessoa tem que começar do zero, aprender tudo, puta, vai ter que jogar todas as informações lá, no começo acho que... Mas a partir do momento que ela começa a utilizar, que ela começa a ver, começa a centralizar tudo lá. Eu lembro aquela apresentação que vocês fizeram da plataforma, que a gente conectava com o WhatsApp, né? Aquilo ali, nossa, a hora que apresentou, o pessoal, meu Deus, incrível, né? A gente consegue conectar direto no WhatsApp, porque o WhatsApp hoje é uma baita ferramenta, né? Eu acho que 99% das informações, a maioria passa por lá, né, Roberto? Você sabe, Trafegam pelo WhatsApp. Travegam. Então, a gente conseguir conectar, a hora que você joga as informações lá, já essa informação já entra no contact, você consegue organizar isso aí de uma forma estrutural e eficiente, cara. Eu tive um vendedor meu que, naquele processo que eu te falei do ano passado, que a gente estava botando todas essas mudanças, o pessoal estava realmente estressado, assim, não só na área comercial, mas em função de todos os processos que a gente estava mexendo, tudo emperrava, né? Então, a partir do momento que o pessoal começou a ver que aquilo ali ajudava no dia a dia, cara, o pessoal comprou na hora, né? E aí todo mundo aderiu e aí foi sucesso. Porque daí o pessoal começa a enxergar o ganho real, né, da plataforma, né? Então, só queria dar esse depoimento porque realmente acho que isso ajudou também a implantação, sabe? As pessoas realmente começaram a utilizar, acreditar e ver o resultado prático, né, do ganho. Então, E como muito você bom. mencionou, Sebastião, é um processo, né? Então não é da noite para o dia. Com certeza vocês tiveram muitas reuniões, alinhamentos com o time interno, também junto com toda a equipe de implementação, para chegar onde vocês estão e não para por aqui. Eu sei que vocês estão ainda buscando melhoria, né? Que é a melhoria contínua. As coisas mudam, os processos, os próprios processos nossos internos, eles estão em constante evolução, né? Da Bindertech, sim, dos clientes em geral. A gente está mudando, a gente está evoluindo. E vocês têm muito a melhoria contínua na veia, né? Nesse pensamento de mudança, de melhorar, de ver, poxa, seguimos até aqui, o processo está bacana, agora vamos dar mais um salto, melhorar ainda mais os nossos processos, vamos personalizar aqui, vamos melhorar a proposta, vamos criar mais automação. Então, é esse olhar para o todo. Falando de. A gente tem tanta coisa boa para falar, né? De automação, de jornada de vendas, você conseguir mesmo ter a rastreabilidade de todo o cliente dentro do teu funil, informações centralizadas, como o Roberto comentou. E falando de indicadores, assim, vocês já estão tendo indicadores que antes vocês não tinham tanta visão porque ficava descentralizado. Hoje vocês conseguem ter uma visão melhor dos indicadores da área comercial, das outras áreas, enfim? Olha, eu diria que os indicadores, na verdade, o que a gente acompanhava antes, porque a gente acompanha agora, claro que a gente acabou ao longo do tempo melhorando muita coisa e começa a surgir novos indicadores que até então a gente não olhava, né? Mas eu diria que o principal disso é a confiança dos indicadores, sabe? Antes a gente tinha alguns dados que não estavam totalmente, não estavam conectados, então a confiança também daquelas informações que estavam vindo, ela ficava fragilizada, né? E hoje eu tenho confiança nos indicadores que eu acompanho dentro da plataforma, né? Então eu consigo tomar decisões mais assertivas, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então os indicadores, eles são, a maioria são os que a gente acompanhava, só que agora de uma forma muito mais confiável, muito mais rápida, né? Que eu acho que esse que é o ponto. Claro que alguns indicadores, por exemplo, que a gente não olhava, por exemplo, eu não sabia quantas propostas estavam naquele momento sendo negociadas pela minha equipe. A não ser que eu abrisse lá minha pasta na rede e olhasse lá Excel por Excel, abrisse, né? E aí eu teria, né? Então hoje eu tenho isso aí, né? Em tempo real, né? Então eu consigo saber exatamente quantas propostas estão em andamento, quantas estão em aberto, quantas estão em negociação, quantas estão em que fase que estão, né? Os volumes, né? Então hoje a gente tem a posição diária, eu consigo acompanhar quantas vendas estão correndo, quantas propostas estão hoje abertas que eu já posso fechar para poder também fechar meu número. Então, eu consigo ter uma, uma, uma base melhor de informações para tomada de decisões. Pô, mas eu consigo ver como é que está meu volume de vendas. Pô, se o mês está bem, será que a gente precisa esticar? Será que a gente precisa ir mais pouco ou não? Será que eu seguro um pouco? Não precisamos descer tanto o preço. Eu consigo acompanhar também como é que estão meus preços negociados, estão em negociação, como é que estão essas margens. Então, isso fica muito mais rápido nessa tomada de decisão, tá? Então,
Eu diria assim, melhorou não só novos indicadores que não tinham, mas principalmente os que tinham a confiabilidade, né, e a rapidez que eu tenho de resposta para tomar decisão, né? Que a área comercial é aquela coisa, é do dia a dia, é nervoso. O negócio é nervoso, né? Então, acho que esse é um ponto que é importante a gente ressaltar. É a dor de muitas empresas que passam por isso aí no dia a dia, que é o depoimento aqui do Sebastião, né? De descentralização de informação, não ter confiança nos dados e poder tomar decisão rápida. A gente está no mercado tão competitivo, tão acirrado. Nós precisamos de eficiência operacional para ser competitivo, precisamos de dados seguros para tomada de decisão e poder virar a chave rapidamente. Do ponto de vista da Construtarget, do teu ponto de vista, Roberto, o que fez e, enfim, está fazendo a Vendertec ser um case de sucesso, né? Um cliente case de sucesso da Construtarget? Jaque, eu acho que esse fator-chave de sucesso ele se replica em vários setores da tecnologia, de CRM, que já vem já embarcado com a inteligência. Olha, em um aspecto geral, as empresas que atuam no setor de tecnologia, se não tiver um cliente que tenha uma visão disruptiva, como é o caso do Sebastian, que chegou na empresa com muita consciência daquilo que precisava para estruturar o processo. E ele ser um agente de mudança dentro da empresa, e ele está empenhado em realmente trazer o time junto com esse desafio, né? Mostrar o ganho que o time vai ter com essa solução. Eu acho que muito difícil. Eu não, na realidade, eu estou falando eu acho, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu já estou nesse negócio há mais de 20 anos. Você também já está há muitos anos. O Sebastian passou por uma grande operação no setor de Uhum. arte e, e não muda, né? O que a gente percebe claramente, e eu entendo que quando nós, como fornecedores de soluções, a Obras Online, agora com o Consultarget, trazendo parceiros tão importantes como a To-Be, trazendo também, não podemos deixar de mencionar a Connect Think, que participou desse processo, para fazer essa última ponta do processo, né? Da jornada de vendas, que foi ter a informação, fazer funil de vendas dentro do CRM, fazer a gestão do relacionamento com o cliente dentro do CRM, chegar na etapa de propostas, criar facilidades para o vendedor, né? Aquilo que é clássico, né? Criar uma proposta no Excel, ou às vezes ter que colocar ali uma tabela num documento Word, gerar um PDF, anexar no e-mail, mandar para o cliente receber isso, o vendedor não saber se o cliente abriu ou não essa proposta. Então, é fundamental que as empresas que eventualmente vão assistir a gente, que a gente possa passar essa mensagem, né, Jaque? Porque muitos acreditam que o fato de contratar a solução e delegar para alguém que muitas vezes não tem, eu diria que não é a competência técnica, às vezes não tem tempo. Por acaso, o Sebastião, além de ter a competência técnica, de saber exatamente o que ele precisava de construir no processo, ele dedicou tempo, né? Mesmo ocupando uma posição com tantas demandas como um gestor comercial ocupa. Então, ele abraçou a causa e ele disse: eu vou fazer esse negócio dar Ah, certo. mas, E, Roberto, só um aspas aí, desculpa te atrapalhar, mas não é perder tempo, é ganhar tempo, né? Porque a partir do momento que a gente investe nisso, a gente sabe que a gente vai ganhar sim, muito tempo, né? Ah, Então, acho que exato, essa é mas a consciência ainda. que a gente... Pode complementar. Mas o que acontece no nosso setor, Sebastião, e você conhece muito bem, é essa mudança de cultura, né? Essa visão, esse pragmatismo É. e muitas vezes até o conservadorismo, né? E eu preciso de fazer agora para
chegar no final do mês e entregar meus números, mas ele não olha para o médio e longo prazo. Então, ele fica sempre ali naquele Sufoco. processo convencional, naquela apagação de incêndio o tempo inteiro. Então, acho que é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Ele tem mais do que, na minha visão, de apresentar o case de sucesso da BenderTech, de apresentar os parceiros envolvidos nesse processo, né? A To-Be, Connect Thinking, enfim, que fez a conexão final ali com o RP da BenderTech. Mas ele tem um caráter muito de ajudar a educar o mercado também e mostrar para o mercado. Se você contratar uma solução tecnológica ou de informação, mesmo que você não consiga, mas é fundamental que tenha que delegar para alguém que vai ter essa visão, que vai ser um agente de mudanças e que vai dedicar tempo no processo. E esse é o erro, o maior erro, né? Falando da sua pergunta, então, mais objetivamente, qual que é o fator-chave de sucesso, né, Jaque? O fator-chave de sucesso, de fato, é ter alguém com a visão e ter que realmente esse profissional dedique, né, tempo, porque uma vez estruturado o processo, ele vai colher muitos frutos, que é o que a gente está vendo a BenderTech já fazendo nesse momento. É esse investimento de tempo, como o Sebastião mencionou. E a pergunta também vai para o Sebastião no sentido de toda essa experiência, né, no setor, se você puder contribuir também para nós, quais os principais erros do setor comercial, né, ligado à construção civil, o que precisa ser muito melhorado? Você vinha observando em todos esses anos, com a tua experiência como gerente comercial, quais são os principais erros assim que você observa? Olha, em direção da construção civil, né, eu acho que a área comercial, talvez um erro que algumas empresas acabam cometendo, né, talvez seja a gente criar algumas metas, né, cobrar algumas metas, talvez, da equipe, né, sem criar realmente condições, né, sem criar condições para que essa equipe consiga alcançá-las, né, de uma forma inteligente, né, e com menos esforço, né, que eu acho que esse é o ponto, né. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem dados, né, tem indicadores, a gente consegue dar ferramentas que ajudem a equipe, né, a alcançar os objetivos, a gente consegue alcançar as metas de uma forma muito mais orgânica, muito mais com menos esforço, eu diria, né, mais organizado, né, e dentro principalmente das estratégias da empresa, né. Tem vezes que você cobra a meta, a turma sai, né, sai vendendo, muitas vezes acaba cometendo vários erros, né? Rasgando até dinheiro da empresa, né? Porque tu acaba pressionando, né? O pessoal acaba indo no limite, muitas vezes, de um desconto, sei o quê. Quando a gente tem que dar ferramentas que ajudem ela de forma estratégica, de forma inteligente, né? Para cada negócio, né? Entendendo o que é aquele negócio, poder buscar uma melhor negociação. Então, eu acho que o grande, talvez, erro, não sei, não só da construção civil, mas qualquer área comercial, seja a gente colocar metas, né? Metas sem criar condições, sabe? Para a equipe realmente alcançá-las de uma forma dentro da estratégia daquilo que a empresa quer. Então, talvez esse seja um exemplo assim que eu traga aqui que eu vejo que é o erro mais comum, sabe? De áreas comerciais. Dar Sebastião, se você ferramentas me e permitir, pode perdão, falar. já queria só complementar essa questão do que o Sebastião colocou aí, e a gente, ao longo desses anos todos, como nós estamos em vários segmentos de mercado, não só, né, não só atendendo empresas como é o caso da BenderTech, a gente viu um efeito colateral muito danoso para as empresas com isso que o Sebastião está dizendo. As empresas estabelecem metas agressivas, não definem bem os processos, não oferecem ferramentais para os vendedores poderem focar na atividade fim deles, que é relacionar e vender, retirar atividades manuais, principalmente agora com todos esses adventos aí da tecnologia e agora com mais uma premissa que nós estamos iniciando, que é a inteligência
artificial e que, naturalmente, ela vai ser aplicada dentro de plataformas como plataforma de CRM, como plataformas de WhatsApp, enfim, e que essa é a nova regra do jogo hoje, do ponto de vista de relacionar com o cliente, de melhorar a experiência do cliente, de aumentar a experiência do cliente, né? Então, o efeito colateral é exatamente esse dinheiro que fica na mesa com aquele turnover infinito da equipe comercial, né? E isso acaba subindo, porque não é só a equipe comercial que a gente vem vivenciando ao longo desses anos todos. A gente vê média gestão e alta direção também. Então, é gerente que não para nas operações. É diretoria comercial que tem dificuldade de se estabelecer nas operações. Exatamente porque, muitas vezes, chega com aquela visão mais pragmática, né? Mais conservadora. Tira isso, porque eu já estou no mercado já há muitos anos e já funciona dessa forma. Mas isso acaba chegando num nível de exaustão tão grande que as empresas começam a ter um turnover infinito, né? Porque as pessoas passam a ter um certo limite também de ter que entregar um resultado sem ter os recursos apropriados para a entrega desses resultados, né? Então, esse é um ponto bastante relevante que a gente vem observando ao longo desses mais de 20 anos que a gente atua em toda a cadeia de fornecimento da construção. Imagina que já foram mais de 2.000 clientes que já passaram pela nossa operação aqui, que ainda se mantêm na nossa operação. Então, é, um, é uma experiência interessante que a gente tem percebido. Quanto mais Bacana. tempo se leva para estruturar os processos, mais difícil é para formar times, né? Ter times Uhum. mais engajados e realmente entregar resultados com mais sustentabilidade. E como o Sebastião tinha falado, né? E o Roberto também complementando a parte da estruturação dos processos, vocês comentaram ali que a importância de ter tudo centralizado. Hoje, vocês têm a operação de vendas, têm pós-vendas também. Quais processos vocês internalizaram já? E o que está no planejamento de trazer para dentro do CRM também? Olha, bom, hoje basicamente a área comercial, né, que está hoje dentro do CRM. Porém, nós temos, por exemplo, uma equipe também de marketing, né, que hoje também já utiliza nosso CRM e já captura também informações lá dentro, né, para tomada de diversas ações, né, de marketing, né, digital e tudo mais, que a gente trabalha muito também a questão digital, né. Então, esses são os processos, né. A gente ainda não tem estruturado, por exemplo, ainda um pós-venda, né? Claro, assim, né? Dentro do CRM, mas a gente quer evoluir nesse sentido, né? Que eu acho que é extremamente importante. E tem essa capacidade, né? Hoje a gente tem essa ferramenta que tem que ser utilizada, né? Então, a gente vai aos pouquinhos, né, Alberto? A gente está indo degrau a degrau, Sim. né? É um amadurecimento. Eu acho que é sempre um amadurecimento, né? A gente saiu do nível, a gente tem as escadinhas que a gente quer seguir ao longo dessa jornada. Então, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá na sua totalidade aí da utilização de todo o potencial aí dessa ferramenta. Isso é importante porque às vezes o pessoal tem uma visão de que o CRM ele é somente ali para o momento de fechar a venda, né? E a Consultart ela vem com essa solução para um todo. Então, eu posso acompanhar o processo da venda, é uma jornada com o cliente, mas esse cliente vai voltar a comprar, eu vou trabalhar a carteira, eu vou trabalhar para que ele tenha retenção, né? Eu vou trabalhar um pós-vendas, de repente. Então, a solução ela dá essa possibilidade de você trabalhar vários processos e ter toda a jornada do cliente de forma centralizada no CRM. Então, esse é um dos diferenciais, né, da solução. É você conseguir colocar todas as jornadas, sejam pré-vendas, seja o processo de vendas, sejam pós-vendas, mas tudo com o objetivo de eu ter todo o relacionamento com o meu cliente dentro do CRM.
e melhorar cada vez mais essa experiência. Como é bom ouvir que tem empresas assim como a BenderTech se preocupam com a qualidade, satisfação e melhorar o relacionamento com clientes. E CRM é isso, é a solução para melhorar o relacionamento com o cliente, para melhorar a experiência. E ouvir também do Roberto a evolução ao longo desses anos nesse setor, que vem cada vez mais buscando solução de tecnologia. Precisa sim, né, trabalhar muito, desenvolver muito, tem muito a crescer com tecnologia e ferramentas, mas é por isso que a ConstruTarget está aí para fomentar cada vez mais este mercado. E para a gente falar um pouquinho de experiências, né? Que conselho, a minha pergunta vai aí para o Sebastian, que você daria para as empresas da construção civil que ainda gerencia seus processos em planilhas, em sistemas separados, e que ainda não vislumbram ir para um outro sistema ou buscar uma outra solução, porque também, né, tem aquela questão, toda mudança ela gera um desconforto, ela exigiu também de você, né, Sebastião, que você se Ah, doasse ali, você investisse o seu tempo, e é necessário, mas depois vem o período ali dos ganhos reais, né? A ferramenta já está estabilizada, o time já está trabalhando dentro do sistema, então você consegue ter os ganhos como você citou. Para quem está nesse processo muito manual ainda, aonde a gente não vê previsibilidade de eficiência, porque como que eu vou aumentar a eficiência do meu time operacional sem um sistema adequado? O que que você diz para esses gerentes comerciais, para essas empresas que estão nessa fase? olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas se for meu concorrente, eu digo para continuar do jeito que está. Continue assim, né, Roberto? Não implanta nada, continua. Vai ser um sucesso, né, Roberto? Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho assim, eu diria que assim, na verdade o que a gente está fazendo aqui, né, e essa transformação toda e essa busca de uma melhoria contínua que a gente está fazendo, isso é primordial, né? Eu diria que é quase como respirar, né? Então, assim, não tem empresa que vai se perpetuar se não evoluir na questão dos seus processos, botar ferramenta, botar inteligência. Nós já estamos até evoluindo, né, Roberto? Agora estamos falando de inteligência artificial, né? Estamos já para um outro patamar, né? Se a empresa ela não investir nisso, investir tempo, dedicação, aquilo que o Roberto falou, as pessoas acreditarem, né? Investir em tempo, né? A alta liderança investir nisso, é uma empresa que está fadada a sumir a médio e longo prazo, né? Porque ela vai perder eficiência, ela vai perder produtividade, ela vai perder seus colaboradores. Essa é a verdade, né? Então, eu acho que isso é o básico, assim, eu diria que é o básico, né? As empresas investirem em ferramentas e eu posso falar pelo próprio Consultart, né? Que o que mais me encantou não é que não é só a questão de ser um CRM muito bom, né, Roberto? Eu falei isso já para o Roberto. Cara, mas é porque eles são parceiros, né? A gente está em constante conversa. Olha, Roberto, estou pensando nisso, estou pensando em melhorar isso aqui. Roberto, cara, a gente não tem, mas a gente desenvolve. Eu tenho os contatos, coloco a Construfin, coloco várias empresas que têm parceiras, né, Roberto? Então, é uma empresa que está junto com a gente na busca das nossas dores e resolver nossas dores junto, né? Eu acho que isso que é fundamental, né? Então, você tem uma empresa parceira, assim, que invista com você, que vista a camisa, que entenda o teu processo, ele tem que entender as minhas dores e meu processo, né? E consiga trazer soluções, cara, isso é fantástico. E as empresas que não estão pensando nisso, né? Que nem a brincadeira que eu fiz, né? Se for um concorrente, continue assim, né? Para nós está ótimo, né? Nós estamos largando na frente, né, Roberto? Então, Sim. eu acho que esse que é o recado. Eu acho que é fundamental, eu diria assim, a sobrevivência das empresas investirem em tecnologia, melhorar os processos, trabalhar os dados, né? Trabalhar dados hoje em dia, que é muito importante. Porque você pode ter dados e você tem um dado que não tem qualidade. E dados sem qualidade é morte. Tu vai tomar decisões erradas, né? Quando a gente fala só do CRM, a gente não está falando só do dia a dia, né? Do dia a dia da venda, do mês, né, Alberto? Eu tô pensando no meu roadmap, eu estou pensando em como é que eu vou pegar as informações e olhar para frente, as decisões que eu vou tomar para frente, né? Quando eu pego o banco de dados lá da Obras Online, Roberto, eu estou olhando todas as obras onde elas estão acontecendo no Brasil e qual que é a tendência daquilo, para que eu possa
saber onde que eu vou investir. Se a gente vai abrir uma nova unidade, para onde que a gente vai. Então, eu Perfeito. preciso ter dados e dados confiáveis, né? Então, eu diria assim, esse é o recado para as empresas que ainda estão lá na planilhazinha, né? Ainda estão no Excelzinho, no banco de dados em Excel. Não funciona, gente. Assim, ó, tem que evoluir, tem que dar esse Ah, passo. É um passo de coragem, muitas vezes, né? Porque muitas vezes você tem que romper coisas que você vinha fazendo, né? Mas é um passo extremamente importante para a tua perpetuação, da tua empresa, da tua área comercial, enfim, é Isso aí, isso. Roberto, no teu ponto de vista, para a gente encerrar, ponto de vista aí falando pro lado da ConstruTarget, né? Para quem está nesse momento, o que fazer agora? Tá assistindo nós aqui é. e fala, e agora? Para onde que eu vou? Vou ligar para a ConstruTarget. Já que eu acho que assim, toda empresa ela está sempre pensando no cliente, mas nem todo fornecedor ele está pensando no cliente do cliente. E quando a gente se posiciona dessa forma, nós não estamos querendo implementar apenas um CRM ou querendo entregar apenas inteligência de mercado. Nós queremos nos posicionar na cadeira do cliente da Bendertec. O que as nossas soluções vão impactar na experiência dos clientes da Bendertec? Uhum. Acho que esse é um Perfeito. exercício fundamental a ser feito. E as empresas, por sua vez, elas precisam de pensar no cliente, como que nós vamos melhorar a experiência do cliente. Então, quando a gente olha para o mercado e vê todo esse movimento de novas tecnologias, é entender que isso que o Sebastião acabou de falar é uma grande realidade. As empresas que não entenderem e que não for piramidal essa decisão, que não tiver apoio da alta gestão, se não tiver comprometimento da média gestão, se não tiver adesão do time que está ali no front, do time tático, né? Não podemos deixar de reconhecer a importância do seu time, né, Sebastião? E o Ah, quanto tem sido importante. Eu tenho aqui, me parece que a Marina, quem que é uma colega que estava no a processo, Marina, que nos ajudou, a que Pio, né, que ausentou, ajudou a implantar a nossa Pio. que ela se ausentou, ela tá, Ela voltou já da licença maternidade, voltou ela já semana voltou da passada, licença já está maternidade. aí, está no A jogo. dedicação de todos vocês. Agora a gente já está falando desse novo momento que você comentou aí, né? Que realmente para nós é muito importante, porque nós sabemos que tudo isso que a gente conseguir, inclusive, encurtar o tempo de vocês na tomada de decisão, porque essa maturidade você já tem. Então, conforme você falou, você tem aí uma área de marketing, tem a Luana, né, que cuida aí do seu marketing. Quer dizer, ela já está muito antenada em buscar soluções tecnológicas para complementar esse empilhamento de tecnologias que a gente fala, né, que é o stack de soluções para otimizar processo e gerar eficiência operacional. Mas, às vezes, isso pode ser um caminho longo, de buscar uma empresa que muitas vezes não vai ter já uma solução nativa para integrar no CRM, que já vai estar comunicando com o RP. Isso gera tempo e muitas vezes a experiência não é tão positiva. Então, é a decisão das duas portas, né? Qual porta que eu posso abrir que vai me permitir entrar e ficar? Eu escolho a da direita ou da esquerda? Se eu escolher da esquerda, eu vou, às vezes, entrar no labirinto e eu vou levar tempo para sair, e vai me gerar custo, e vai me gerar uma experiência ruim, e eu vou ter que achar a porta de saída para entrar na outra. O nosso propósito é esse, é de olhar para aquilo que vai realmente encurtar esse processo de implementação e já vai gerar uma boa experiência para os clientes dos nossos clientes. Eu acho que esse é seja com as nossas soluções ou a empresa que for decidir para ir para o mercado, para buscar um outro parceiro de negócio, pensar nisso, né? Ah, Boa. quais as soluções que É são um mais casamento, né? adequadas, É quase um né? casamento, né? É um Fazer, casamento, né? fazer dar Com certo. certeza. Como achatar essa curva de aprendizagem, né? Essa curva de aprendizado e como investir naquilo que vai potencializar o investimento e não vai ser aquela tentativa e erro. Então eu vou investir num CRM hoje que, eu vou trabalhar com ele um ano e meio, e de repente eu já estou vendo que ele bateu no teto.
Ah, eu quero agora integrar com o ERP. Puxa, não consigo. Então, lá vai para o mercado novamente buscar uma outra solução. Então, a gente está olhando muito para essas questões, Sebastião, e nós sabemos que o mercado, os clientes da BenderTech, os clientes da Obras Online ConstruTarget não podem esperar mais os seus fornecedores, os seus parceiros, não podem esperar muito mais tempo para melhorar a experiência deles. Essa é a visão que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso dia a dia. Então, quanto mais rápido a gente puder ajudar os parceiros, né, os clientes, a melhorar a experiência de seus clientes, eu acho que aí nosso propósito vai estar sendo bem cumprido. Aí o conselho, então, para quem está nesse momento, né, de decidir aí qual que é o primeiro passo, encontrar o parceiro ideal, vamos resumir assim, Eu o diria que é um parceiro ideal caminho. que entregue solução. E a ConstruTarget é um parceiro desse, que entende as dores do cliente, assim como foi com a BenderTech, entregou a solução ideal para o cliente, de forma centralizada, de forma integrada com os sistemas da BenderTech. Pessoal, excelente o nosso bate-papo hoje, bem direcionado aí para os clientes da construção, clientes que já utilizam, de repente, Obras Online, ConstruTarget, e vão nos acompanhar aqui, e futuros clientes. Desejo muito sucesso para a BenderTech, para a ConstruTarget, nosso parceiraço aí, e agradecer aí esse bate-papo, foi incrível, dizer contem comigo também. E muito Legal. obrigada mesmo, Roberto. Obrigada, Sebastião. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, né? Agora no finalzinho tá um pouco mais tranquilo, no começo a gente ficou um pouco mais nervoso, né? No podcast primeiro, mas fica para a próxima conversa também, vamos ter outras aí. Obrigado então pela oportunidade, tá, gente? O primeiro a gente nunca esquece, né, Não Sebastião? esquece, Roberto, é isso aí. Que venham Jaque, muito obrigado outros, pelo convite. então. Muito Obrigado, obrigado pelo Jaque. convite, Sebastião, mais uma vez, obrigado pela parceria, conte com a gente sempre. Jaque, obrigado também pela parceria e acho que nosso propósito vai continuar evoluindo cada vez mais. Ótima tarde aí para vocês aí. No episódio de hoje, nós tivemos um exemplo prático de empresas do ramo da construção civil utilizando tecnologia a seu favor, como o CRM da ConstruTarget. Falamos com o Roberto, cofundador da ConstruTarget, empresa especializada em CRM para empresas da construção civil. E do outro lado também falamos com os clientes da ConstruTarget, que é a BenderTech, uma empresa também do ramo da construção, representada pelo Carlos Sebastião, que é gerente da área comercial, e conta para nós como foi o processo e como está sendo profissionalizar o setor comercial com solução, com tecnologia e cada vez mais pensando em melhorar os seus processos nessa vertente de melhoria com inovação. Para você que é gerente comercial, que trabalha no segmento da construção, tem time da construção, compartilhe o conteúdo de hoje, compartilhe esse episódio. Você que quer saber mais sobre as soluções, nós vamos disponibilizar o contato também da ConstruTarget, que é parceiraça da 2B Consultoria, aqui para você poder agendar uma demonstração, conhecer melhor a solução e ver como nós podemos te ajudar a aumentar ainda mais a performance do seu time comercial. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com a sua equipe. Comenta aqui também conteúdos que você gostaria que nós gravássemos e nós vamos correr atrás aqui para trazer convidados especiais, temas relevantes, tudo voltado para assuntos de tecnologia e vendas. Um abraço e até a próxima!